Você é protagonista da sua história. Então, até quando você vai sentar nesse lugar de coadjuvante? Sabe? Você é o dono da sua história. Você tem as decisões nas suas mãos. Mas muitas vezes, se você olhar e parar para pensar, talvez você enxergue uma pessoa que tem deixado essas decisões nas mãos do outro. E aí você começa a dizer sim, quando na verdade você queria dizer não. Você começa a negligenciar a sua vontade simplesmente porque quer agradar a outra pessoa. E muitas vezes, nesse processo todo, você começa a se desconectar de você mesmo, você começa a deixar de lado a sua verdadeira identidade, a pessoa que você é, os seus sonhos, os seus projetos, até que você chega no momento e faz uma simples pergunta. E essa pergunta, eu quero que você reflita sobre ela. Como eu cheguei até aqui? É para se pensar sobre isso. Porque quando nós começamos a nos perguntar como eu cheguei até aqui, a gente começa a enxergar todo um processo que a vida nos traz. Porque a vida, ela traz essa pergunta uma hora ou outra. Prazer, meu nome é Rúbia, eu sou mentora e eu estou aqui para te ajudar a se reconectar consigo mesma, reconectar com a sua verdadeira identidade. Eu estou aqui para te mostrar que você tem potencial, que você pode viver o melhor de Deus na sua vida, porque a palavra de Deus diz que o Senhor nos conhece ainda informes. A palavra do Senhor diz que o Senhor nos conhece quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe. Então, a minha missão aqui nesse canal é te ajudar a se enxergar, a enxergar o seu verdadeiro eu, a sua verdadeira identidade em Deus. Porque muitas vezes essa identidade, com o tempo, ela vai se descaracterizando. Nós vamos perdendo, sabe, essa essência, essa identidade que nós carregamos quando nascemos. E o Senhor não nos chamou, né? A palavra diz que o Senhor não nos chamou para sermos cauda, mas o Senhor nos chamou para ser cabeça. E eu li um livro de Augusto Cury que falava exatamente sobre isso, sobre protagonismo, que nós precisamos assumir esse lugar de protagonista nas nossas vidas. E quantas vezes, né? Não é mesmo? Quantas vezes você deixou de ser protagonista e assumiu o lugar de coadjuvante? O coadjuvante numa novela, numa série, é o segundo papel. E olha que interessante, quando Deus escreve a sua história, ele escreve para você liderar. E aí o que acontece muitas vezes é que, com o passar do tempo, por conta de traumas, né, por conta de dificuldades que nós temos de expressar aquilo que nós sentimos, por conta das dificuldades que nós temos de expor os nossos medos, bloqueios que muitas vezes nós carregamos. Por conta disso, a gente vai se descaracterizando de nós mesmos, vai se diminuindo para caber em espaços que não cabem a gente, sabe? A gente às vezes vai se diminuindo para ser aceito, vai dizendo sim quando nós não queremos fazer algo, ou quando nós não aceitamos alguma coisa, mas nós dizemos sim, e nós aprendemos a nos calar, quando na verdade deveríamos falar. E o excesso do não expor traz uma sobrecarga muito grande dentro de nós, né? O excesso de não expressar traz uma sobrecarga, um peso adicional sobre os seus ombros. Porque pensa aquela pessoa que ela foi chamada para liderar e de repente agora ela não lidera mais. Ela está simplesmente sendo comandada. O comando está na mão de outra pessoa. Eu quero trazer para você uma analogia sobre uma caneta. Vamos dizer que a sua história talvez esteja sendo escrita. Você tem colocado essa caneta que deveria estar nas suas mãos. As decisões que você deve tomar deveriam estar nas suas mãos. Mas simplesmente você pega essa caneta e coloca nas mãos de outra pessoa. E você está dando autoridade, autorização para essa pessoa escrever a sua história.
escrever os comandos que você deveria estar assumindo, né? E isso traz uma certa frustração, isso traz uma certa dificuldade, porque pense bem, quando você quer conquistar e outra pessoa está escrevendo que você não vai conseguir, e você começa a acreditar no que essa pessoa escreve. Simplesmente ela pegou a sua história e começou a escrever aquilo e ditar as regras daquilo que você deveria fazer, daquilo que você deveria ser. E aí, de repente, você percebe que você não tem mais a sua própria identidade. Você percebe que você não está sendo protagonista, mas você está recanteada no palco sendo coadjuvante, fazendo exatamente aquilo que os outros esperam. E olha quanta frustração você tem carregado até aqui. Se essa palavra tocou no seu coração, eu quero dizer que existe solução, que existe sim oportunidade para transformação. E o primeiro passo para essa transformação é fazer perguntas para você mesmo. Então hoje eu quero te encorajar a se perguntar: por que eu estou na posição que eu estou? Por que eu aceito determinadas situações? Você pode perguntar: por que eu preciso tanto das outras pessoas para ser aprovada, que as pessoas me aprovem? Por que para tomar uma decisão eu dependo tanto dos outros? Talvez essas perguntas de início sejam desconfortáveis, porque elas vão introduzir aí dentro da sua alma um questionamento. Será que eu tenho, mesmo tendo a resposta, será que eu tenho a coragem de agir segundo as minhas respostas? Às vezes você precisa enxergar as suas limitações, começando a se perguntar: por que eu ajo assim? Por que eu sou assim? E aí você vai chegar numa resposta clara. Na verdade, todas as respostas têm que levar a isso. Deus escreveu a sua história e Ele entrega a direção da sua vida para você. E o que você tem feito com aquilo que Deus tem te dado? Você tem colocado nas mãos de outras pessoas. E eu quero te dizer que as outras pessoas não devem conduzir a sua vida, mas Deus deve conduzir. Você deve colocar essa caneta nas mãos de Deus, porque Ele tem autoridade suficiente para escrever sobre a sua história, para determinar os lugares que você deve estar. Porque enquanto você estiver colocando essa autonomia na mão de outras pessoas, que você acha que te ama, que muitas vezes não te amam de verdade, porque pessoas que nos amam, elas não colocam sobre nós uma sobrecarga maior, sabe? Elas não colocam uma autoridade sobre nós, nos desautorizando de sermos quem nós realmente somos. Então, coloque essa autonomia na mão de Deus, pegue de volta, tome essa caneta da mão do outro, e quantas decisões você precisar tomar, consulte ao Senhor. E quantas decisões muitas vezes são tomadas por nós pelo medo da opinião do outro. Então, hoje, eu quero te encorajar a fazer o seguinte: que a opinião que valha aqui não seja do outro, mas seja a opinião de Deus. E a direção da vida, de quem vai direcionar a minha vida, não pode estar na mão daqueles que querem apenas me levar de um lado para o outro, sendo pessoas que, na verdade, estão aí com você para muitas vezes te diminuir. Mas coloque nas mãos de Deus, porque Ele quer te ver grande, Ele quer te ver saudável, sabe? O Senhor quer te ver crescer. Pense bem, porque você tem uma história. O Senhor escreveu a sua história. Então aprenda a amar essa história. Aprenda a olhar para ela com carinho, entendendo que você precisa continuar a sua história, não no lugar de coadjuvante, mas no lugar de principal, de ator principal, de protagonista. Assuma o protagonismo na sua vida. E você tem uma pergunta que você pode se fazer: quem eu me tornei para ser aceita? E quem eu realmente sou? Porque às vezes você tem se tornado alguém simplesmente para ser aceita,
Mas quem é você de verdade? Longe da busca pela aceitação. Então, que essa experiência te transforme, que essa experiência te toque, te alcance. Se você acha que esse vídeo fez sentido para você, segue aqui, compartilha com uma amiga que talvez precisa entender que precisa assumir o lugar de protagonista na sua história. E assuma a caneta da sua vida. Assuma a responsabilidade. Assuma e traga de volta para você a sua verdadeira identidade. Comece a viver como uma pessoa que reencontrou o seu verdadeiro eu. Comece a viver como uma pessoa que aprendeu a olhar para histórias dela e encontrou luz, encontrou direção. Se você talvez não saiba qual direção tomar, fique aqui comigo. Já me segue, porque aqui eu vou pegar na sua mão por uma jornada de transformação, por uma jornada de direcionamento e uma jornada de reencontro. Então diga aqui, responda no comentário qual caminho você quer seguir a partir de hoje. Você quer continuar sendo coadjuvante ou protagonista? Um beijo, te espero até o próximo vídeo.